Meus amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e agradecer a Deus por mais um privilégio que Ele está nos concedendo para nós estarmos aqui meditando na Sua palavra. Eu também agradeço a Deus pela tua vida, você que já está conectado, você que está chegando agora. Eu convido você, antes de tudo, para fazermos uma oração. Vamos agradecer a Deus agora? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos que a tua boa mão ela esteja estendida sobre cada um de nós que vamos participar desta live. Se conosco é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero, na noite deste dia, meditar no livro de Josué. No livro de Josué, que nós vamos ler aí no capítulo 2, nós vamos ler o versículo número 14 e depois do versículo 17 ao versículo 21. Então eu convido você para essa leitura. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Meus amados, aqui está um trecho do diálogo da Raabe, uma história que você conhece muito bem, com os espias, aqueles homens que Josué enviou, comissionou, para que eles fossem ver, né, a terra de Jericó, para ver o seu poderio bélico. E você já conhece bem a história, que quando aqueles homens chegam, eles são descobertos. Então eles entram dentro da casa de Raabe. Raabe tinha sua casa em cima do muro da cidade, e aqueles homens, eles se escondem ali, ela oferece a eles ajuda, ela os esconde, ela os protege, e depois que os soldados que vieram na casa dela para fazer uma vistoria, eles vão embora, então ela pede a eles proteção para ela e para toda a sua família. Ela pede que eles usem de beneficência para com ela, porque afinal de contas
ela os havia poupado, guardado. Ela também pede a eles que eles dêem a ela um sinal certo de que iriam realmente proteger ela e a sua família. E aqueles homens, ouvindo a petição dela, eles vão dizer a elas algumas coisas, e ela vai compreender isto, e o nosso assunto é justamente este. Hoje a nossa meditação é justamente nas condições que aqueles homens colocaram para que a salvação de Raabe e a sua família realmente ocorresse. Aqueles homens, então, diante do pedido dela de proteção para ela e para a família, aqueles homens, eles vão propor a ela algumas condições. E nessas condições que aqueles homens propõem a ela, nós vamos ver, em cada uma dessas condições aí, nós vamos ver que realmente são as mesmas condições que Deus, através da sua palavra, ele nos propõe para que sejamos salvos do quê? Do juízo vindouro que virá sobre esse mundo mau e pecaminoso. Então, nós temos aqui 5 coisas importantes. Essas coisas, naquela oportunidade, elas foram fundamentais para que Raabe fosse salva juntamente com a sua família. E nós vamos dar uma olhadinha nessas 5 coisas aqui, tendo como base, né, esse diálogo, essa conversação, esse acordo que houve entre Raabe e aqueles espias. Tá bem? Então, nós vamos começar lá no versículo 14 e 20, nós temos a primeira coisa importante, que é a fidelidade. Fidelidade. Observe o verso 14 e o verso 20, nós vemos aqui a fidelidade em relação a Raabe, e no verso 14 nós vamos ver a fidelidade em relação àqueles espias. Então observe, olha, então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. Ouviu? Olha, ele disse: olha, Raabe, nós vamos defender você, nós estaremos dispostos a perder a própria vida se você não denunciar este nosso negócio. Quer dizer, eles estavam requerendo dela o quê? Fidelidade. Se ela denunciasse aquele negócio, eles ficariam desobrigados de salvá-la. Então eles estavam exigindo o que dela? Fidelidade, lealdade. No versículo número 20, eles repetem isto. Eles dizem assim para ela: olha, também se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Ouviu? Por 2 vezes, eles deixam para ela bem claro: se ela fosse infiel, denunciando que eles haviam estado ali realmente, para onde eles tinham ido e etc., se aquele negócio fosse descoberto, por causa dela, eles
não teriam mais obrigação nenhuma de guardá-la, de protegê-la. Então era uma fidelidade do lado dela. Agora veja a fidelidade do lado deles, no verso 14, olha. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Eles estavam dizendo assim, então, olha, Raabe, se você for fiel a nós, se você cumprir o teu papel, se você for fiel, nós faremos beneficência para você e nós usaremos de fidelidade, nós também seremos fiéis. Meu amado, a nossa salvação, ela tem o lado da fidelidade de Deus e da nossa fidelidade. Se nós formos fiéis a Deus, se nós mantivermos a nossa fé até ao fim, nós seremos salvos. Então, a mesma fidelidade que é requerida de Raabe, essa fidelidade também é requerida por Deus em relação a mim, a você, ou seja, a sua igreja. Então nós somos chamados a Deus, por Deus, para sermos fiéis, para sermos leais. Leais à sua palavra, leais às suas ordenanças, leais ao ministério que nos foi concedido. Enfim, nós precisamos ser fiéis. A Bíblia diz que é importante que cada um se ache fiel, né? Aquele que for fiel, no mínimo, será colocado sobre muito. Então, a fidelidade a Deus, ela é fundamental, inclusive nas coisas mínimas. Então, a primeira coisa importante naquele momento de dificuldade, quando a invasão ela estava iminente, fidelidade era a palavra-chave. Observe hoje, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós estamos em plena pandemia e tudo indica que ficaremos mais algum tempo sem poder congregar, sem poder realizar os cultos normalmente por causa da aglomeração. É fundamental a nossa fidelidade. A quê? Fidelidade à igreja que nós servimos. Fidelidade aos nossos dízimos, às nossas ofertas. Fidelidades às orientações bíblicas que nós temos recebido durante o tempo que estivemos congregando. Então é importante a fidelidade. É verdade que muitos se preocupam porque sem congregar há uma série de fatores negativos para a igreja. Mas a fidelidade a Deus, ela independe de estarmos dentro de um templo ou não. O fiel, ele será sempre fiel. Então, a primeira coisa, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, se chama fidelidade. Fidelidade de cada crente em relação ao seu chamado, em relação ao seu ministério, em relação à sua responsabilidade diante de Deus. Bem, a segunda coisa importante aqui é a obediência. A obediência. Observe que no versículo 18, eles disseram a Raabe assim, olha, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe,
e a teus irmãos e a toda a família de teu pai, ó, observe, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Ouviu? Aqui era a questão da obediência. Raabe deveria atar, amarrar, prender um cordão de escarlata, um vermelho forte, um vermelho vivo, na janela por onde eles estavam indo embora, né? Ela deveria atar ali e deveria colocar toda a sua família dentro do seu lar. Isso aí fala do quê? Fala de obediência. E eles foram claros para ela. Eles disseram assim, olha, nós não teremos obrigação nenhuma de proteger nenhum de vocês se você não colocar esse fio de escarlata na janela e se você não colocar toda a sua família dentro da tua casa. Eles disseram ainda, ó, e se não recolheres em casa contigo, teu pai, tua mãe, irmãos, toda a família de teu pai. Então, essa segunda coisa importante é a obediência. A fidelidade, fatalmente, ela dará margem à obediência. O fio de escarlata era justamente o sinal que ela havia pedido. Ela disse, olha, eu quero um sinal certo de que vocês realmente vão manter a minha vida e a vida da minha família. Então eles deram esse cordão, esse fio, né? Essa corda vermelha. Por quê? Porque ela ficaria amarrada na janela e quando Josué e os soldados invadissem Jericó, este fio de escarlata seria sinal de que dentro daquela casa estava a mulher que havia guardado os espias, estava alguém que não poderia morrer, alguém que havia recebido uma promessa de proteção, que no caso era Raabe e a sua família. Então, eles disseram a ela, olha, se você não amarrar na janela, nós não seremos obrigados a guardar a tua casa. E se não manter o teu povo junto com você dentro da tua casa, nós também não vamos se responsabilizar pela vida de ninguém. Foi proposta a ela, além da fidelidade, a obediência. Meus amados, nós temos na nossa vida a salvação garantida pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E este sangue, este sacrifício, ele é de valor eterno para Deus. E ele realmente vai proteger todo aquele que crer, todo aquele que obedecer à palavra de Deus. Ouviram? Então, se a fidelidade, que foi fundamental naquela oportunidade para Raabe, e também é fundamental para os nossos dias, até que Jesus venha, a obediência também ela é fundamental. Obedecer. É melhor obedecer do que o sacrifício. Porque a obediência mostra a fidelidade a Deus. A obediência é tudo. A desobediência tornou a vida um caos. Eva desobedeceu. Por extensão, Adão desobedeceu. Não é? O próprio Saul veio a desobedecer.
toda vez que a desobediência ela ocorre, o prejuízo ele é certo. Então, nesse caso aqui, era fundamental que era amarrar-se aquele cordão. Aquele era o sinal entre ela e entre os espias. Aquele fio de escarlata, ele também, ele diferenciava a casa de Raabe. Porque quando eles chegassem para invadir, como saber qual era a casa que deveria ser poupada da destruição? Seria aquele sinal, aquele fio de escarlata. Entendeu? Como Deus pode discernir os que lhe pertencem? Pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sacrifício na cruz do Calvário, que tem efeito salvador na vida de todo aquele que crer. Né? Esse evangelho ele será pregado em todo o mundo, a todas as gentes, para testemunha a todos os povos. E quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a obediência, né, ela demonstra que a pessoa ele creu na palavra de Deus. A obediência é resultante da fidelidade. Então Raabe, naquele momento crítico, difícil, ela pede proteção. Ela quer a vida. E eles dizem, você terá vida, você e a sua família. Mas amarre, prenda, ate, né, esse cordão vermelho na janela da tua casa. Porque se você não fizer isso, nós ficaremos desobrigados de salvar você. Meu amado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Observe que Deus amou o mundo, quer dizer, a salvação é universal, ela é oferecida de uma maneira universal. Mas o versículo tem a outra parte que diz assim, para que todo aquele que nele crê, viu? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, a salvação, ela é oferecida a todos os homens, mas apenas aqueles que crerem nessa salvação, crerem que Jesus Cristo é o que morreu na cruz e ressuscitou para a justificação de todo aquele que crê. Ele será salvo. Por quê? Porque obras não salvam. Obras não salvam. O que vai salvar é a fé no sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Muito embora Raabe houvesse guardado aqueles homens, ela não seria salva por isso, ela precisaria manter aquele sinal na porta da sua, ou na janela da sua casa. Aquele fio de escarlata era o sinal certo. Meu amado, você tem um sinal certo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você e por mim. Então, nós temos o dever de termos fidelidade e de exercermos a obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. A outra coisa importante naqueles dias e nos nossos dias, além da fidelidade e além da obediência, é a responsabilidade pessoal. Olha o verso número 18, olha. Ele diz assim, e se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos e a toda a família de teu pai, olha só, se ela não colocasse o fio de escarlata, eles não teriam obrigação nenhuma
de preservar a sua casa. E se ela também não recolhesse em casa aqueles familiares que ela havia pedido vida para eles. Meus amados, isso fala da nossa responsabilidade, muito embora nós não podemos salvar ninguém, mas pelo menos evangelizá-los, pelo menos falar a verdade, com amor, mas falar a verdade para eles. Jesus Cristo, ele virá para julgar esse mundo pecaminoso. Porém, antes, ele virá para arrebatar a sua igreja, e apenas os que crerem é que serão salvos. Então, você não pode permitir que um parente teu, ele nunca ouça, tendo oportunidade, claro, você não pode permitir que ele nunca ouça da tua parte a verdade do Evangelho. Você sendo um crente, você sendo um servo de Jesus, você não pode perder a oportunidade de falar de Jesus. Talvez não venham a crer, mas isso não depende de você, isso vai depender deles. Mas crendo, eles serão salvos. Observe que ele disse assim, olha, se você não amarrar o cordão vermelho, nós não teremos responsabilidade com a tua vida. E também se não recolheres em casa contigo, a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Então, observe que ele responsabiliza Raabe no sentido de recolher a família em casa. Então, iria a partir dela chamar a família e falar assim, olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso, e a nossa casa será guardada e vocês então devem ficar dentro de casa. Vocês estarão protegidos dentro da minha casa. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, é isto. Então, não fique passivo. Peça graça a Deus, peça autoridade, peça a Deus oportunidade e seja claro. A eternidade é um estado permanente. Tem um folhetim antigo que dizia assim, onde passarás a eternidade? A eternidade, ela não passa. A pessoa morrendo na sua incredulidade, ele entra na eternidade do jeito que saiu dessa vida. Se for incrédulo, ele entra lá incrédulo. Então a responsabilidade minha, tua individualmente, a responsabilidade da igreja coletivamente é evangelizar, é falar de Jesus, é falar do juízo vindouro, um evangelho claro, o evangelho de Paulo, o evangelho de Pedro, o evangelho de Jesus, o evangelho da Bíblia. Não adianta filosofar, enfeitar, não adianta aumentar, não adianta diminuir. A Bíblia por si só, ela é poderosa para levar o homem a tomar uma decisão, ou com Deus ou sem Deus. O homem vai decidir, mas para que ele decida, ele precisa ouvir o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Então isso chama responsabilidade. Eu tenho responsabilidade para com Deus. Não é porque a igreja ela vai ficar fechada por causa da pandemia que eu não tenho responsabilidade de ser fiel a Deus. Eu e você não fomos chamados para ser crente só dentro da igreja. Nós fomos chamados para ser crente. Né? Dentro da igreja é um dos meios de exercermos a fé, etc. Tal. Então é preciso ser crente em todas as circunstâncias. Né?
Você está percebendo que esse tumulto todo, pode, não pode, STF, que não sei o quê, tudo isso aí, por quê? Porque nós estamos condicionados a ser crentes só dentro da igreja. Quando há uma necessidade de ficar em casa, nós não sabemos mais como ser crente. Graças a Deus pela tua vida, que está aí participando dessa live. Porque tem uma maioria aí que ele se distancia da igreja e também se distancia da palavra de Deus. E alguns se distanciam até de Deus. Eles não entenderam o que é ser crente. Então nós temos que ter essa responsabilidade diante de Deus. O negócio é com Deus. Esses espias aqui, eles eram homens de Deus, né? Eles disseram assim: dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Dando-nos o Senhor essa terra. Esses homens falavam em nome do Senhor. Eles não foram lá dizer para ela: a gente vai invadir porque nós somos conquistadores. Não. Dando-nos o Senhor essa terra, quer dizer, se Deus nos der essa terra, você será poupada. Mas aí tinha o fator fidelidade, obediência e responsabilidade. Você tem sido responsável pela tua alma? Você tem sido responsável por anunciar o Evangelho àqueles que Deus colocou perto de você? Toda oportunidade para falar de Jesus, ela vai partir de Deus. Ore a Deus, peça oportunidade e Ele dará. Tem pessoas que ele só vai parar para ouvir falar de Jesus se ele estiver numa enfermaria, alguns dentro de uma UTI. Deus tem meio para que o homem o ouça. E você é um meio também que Deus usa para falar com as pessoas. Onde você trabalha, onde você convive, é momento de falar de Jesus. É o momento de falar de Jesus. Precisamos pedir graça a Deus, ver quais são as nossas deficiências, porque não basta fazermos festas para nós. A gente já fez festa demais para nós. Entendeu? Nós fazemos festas para nós e nós falamos que é para os outros, né? Convidamos quem não é crente, aquela história toda, mas evangelizar é algo bem mais profundo, é um pouco mais sério do que a gente tem visto e até crido até aqui. Então a responsabilidade. Olha, ele disse a ela assim: olha, se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Quer dizer, ela queria que a vida da parentela fosse poupada. Ele disse: então coloca ele dentro da tua casa. Coloca ele debaixo do abrigo que você está. Isto é evangelizar. Você tem que fazer isso. Não basta ficar contente porque o teu parente também está indo numa igreja tal. Você tem que saber qual é a doutrina dessa igreja tal. Porque de repente ele está dentro de um barco furado e você não vai fazer nada. Você vai achar interessante. Eles estão lá, pelo menos lá. A igreja em si mesma ela não pode salvar. Então tem que saber qual é a doutrina. Se é uma doutrina bíblica. Porque se não for doutrina bíblica, eles não estarão debaixo do teu abrigo. Qual é o nosso abrigo? É a palavra de Deus. É a doutrina fiel de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Paulo disse isso assim: conforme o meu evangelho. Era o evangelho que Paulo, ele pregava. Bem, eu disse 5, mas uma quarta coisa é a perseverança, a permanência. Olha o verso 19. Olha, e eles disseram assim: será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue, o sangue de quem? Da Raabe? Não.
o sangue da pessoa que saísse de dentro de casa. Será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Ouviu? Ele disse, olha, qualquer um da sua família, qualquer um de vocês, se sair fora da porta, no momento da invasão, o sangue da pessoa que sair será sobre a cabeça dele. A culpa pela morte dele será ele mesmo. É o que ele está querendo dizer. E nós não teremos culpa nenhuma. Nós só nos responsabilizamos por aquele que fica dentro de casa. Ó. Mas a qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Ele estava dizendo, olha, Raabe, se alguém invadir a tua casa, pegar um de vocês e matar, nós morreremos por causa disso. Agora, se ele estiver do lado de fora da tua casa, aí o problema é dele. Meu amado, quer saber de uma coisa? Fique em casa, mas essa casa é uma linguagem figurada na presença de Deus. Você já tem uma doutrina bíblica. Então, por favor, não fique perambulando de canal em canal procurando uma coisa diferente. Né? Não fique voando por aí atrás de cultos maravilhosos. Apesar que nessa pandemia isso também vai ter que dar uma paradinha, né? Mas o ficar em casa é ficar na doutrina, ficar aonde Deus te colocou, guardar a fé que você recebeu, entendeu? Então, se você permanecer na palavra de Deus, naquilo que você recebeu, você estará a salvo. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse quem? Esse que perseverou até o fim. E os outros? Os outros não. Entendeu? Então a pessoa que abandona a fé, abandona o sustentáculo das Escrituras, abandona o fundamento doutrinário bíblico e correto, para se aventurar em qualquer outra coisa, ele vai se perder e o problema será dele e somente dele. Entendeu? Observe que eles deixaram isto bem claro para ela. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é de falar uma coisa e você ficar aí duvidoso, será que é, será que não é, será que eu vou, será que eu fico. Deus, ele é fiel. Deus não é Deus de confusão. Quem gosta de confundir as pessoas é o diabo. Então tem que haver fidelidade, obediência, responsabilidade, perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, faça um propósito. Nada de ser crente de altos e baixos. Vamos ter uma vida equilibrada, uma fé equilibrada. Só será salvo quem permanecer fiel à doutrina bíblica. Não é fiel às suas próprias convicções. Tem muita gente que tem convicção própria e as convicções dele não têm nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. Não é convicção na fé da família, porque família não pode salvar ninguém. Convicção na palavra de Deus. E finalmente, a fé. O versículo 21 diz assim, olha, e ela disse, veja a resposta de Raabe, tudo isso aqui foi exposto para ela. Aí ela vai responder, ó, e ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Viu? Conforme as vossas palavras, assim seja. Isso equivale a amém. Ela disse a eles amém. Você diria amém para esses homens? Você diria, precisa ver, né, com a minha família, afinal de contas,
O que custa sair só um pouquinho, dar uma espiadinha na porta? Nada de espiar na porta, é do lado de dentro. Quem ficar do lado de fora terá problemas. A Bíblia diz, aquele que romper um muro, uma cobra o picará. Tem que ser do lado de dentro. Nada de crente meio a meio, sabe? Nada. Ah, mas sabe o que é? A gente tem que entender. A gente não tem que entender nada. Nós temos uma Bíblia e ponto final. Você está entendendo? Não é questão de ser radicais. É questão de ser crente de verdade. É aquilo que diz as Escrituras. E Raabe, ela vai dizer, ó, conforme as vossas palavras, assim seja. Não é? Você faz parte desse grupo que diante das coisas de Deus, ele diz, assim seja, concordo, amém. Porque alguns, eles são do contra. Ah, eu não concordo, eu não sinto, eu não acho. Bem, o que acha, o que se sente, não vale nada se não estiver fundamentado nas Escrituras. Então, os despediu e eles se foram. Observe, se separaram. Eles se foram e ela ficou. Eles foram para esperar as orientações a respeito da invasão. Iria demorar pelo menos alguns dias, uns 3 dias aproximadamente, para que eles invadissem. E eles se foram. E o verso diz assim, ó, e ela atou o cordão de escarlata à janela. O que foi isso? Fé. No quê? Ué, no que os homens disseram. Lembra? Ele pegou o cordão, falou, olha mulher, isso aqui vai ser o sinal entre eu e você. Era um cordão assim, ó, o vermelho vivo. Amarre isto lá. Se você não amarrar, nós não podemos nos responsabilizar pela vida de vocês. Amarre isso lá. Coloque toda a tua família do lado de dentro. Senão, não vamos nos responsabilizar. Não deixe ninguém sair para fora. Quem for pego do lado de fora quando dá invasão será morto. Você concorda? Ela disse assim seja. Quando eles foram embora, ela foi lá e amarrou o cordão de escarlata à janela. O que ela fez? Ela creu. Por isso ela obedeceu. Quantas vezes você visita uma família, você faz a oração, dependendo você tira uma palavra, e dependendo vai lá e profetiza. E aí quando você vai ali para a tua casa, a família que ouviu, que chorou e um monte de coisa, eles não fazem nada do que foi dito ali. Continuam vivendo do jeito que acham que devem. Como se responsabilizar por a vida de pessoas assim? Então tem que haver fidelidade. Por isso, meu amado irmão, quando você evangelizar, diga a verdade com amor, mas por favor, tenha coragem de dizer a verdade de Deus. É por isso que Paulo disse a um grupo de anciãos, ele disse, ó, durante os 3 anos e meio que eu passei com vocês, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu falei tudo o que tinha que falar. É isso que você tem que fazer. Você vai numa casa, você tem oportunidade, você está com a Bíblia na mão, e você vai falar o quê? Vai contar quando você era pequenininho, bonitinho. Você tem que falar o Evangelho. Você está entendendo? Com amor e tudo mais, mas ser verdadeiro. Ah, mas eu não sei como é que é. Bom, então você vai orar, vai pedir graça, vai procurar se aperfeiçoar mais, vai pedir orientação para quem você sabe que tem condições para isto, vai se preocupar com o teu desenvolvimento. Por quê? Porque essa foi a mensagem que Raabe recebeu. Bem, fidelidade, obediência, responsabilidade, perseverança, fé, resultou em
livramento. Eu vou ler para você agora o resultado disso tudo. Lá no capítulo 6, no verso número 17, quando chega o momento da invasão, né? O muro, ele está a ponto de desabar. Israel já deu as voltas que Deus pediu. Agora ouça o que Josué vai dizer. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Quer dizer, Jericó será destruída. Somente a prostituta Raabe viverá. Ouviu? Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa. Quem estava dentro de casa seria livre, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Olha a ordem de Josué. Somente a Raabe vai escapar, ela e todos que estiverem dentro de casa. Tem que estar na presença do Senhor. Não basta ser parente de Raabe, tem que estar dentro de casa. Tem que crer no Deus que ela creu. Entendeu? No verso 22, Josué no comando, a muralha aqui já caiu. Eles estão entrando, aí Josué dá mais uma voz de comando, olha. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tem jurado. Está vendo o que é fidelidade de Deus? Entra lá e tira ela. Vocês fizeram o juramento para ela, agora vão lá e tira ela. É nesse momento que eles olham para o cordão, e o cordão estava lá. Amarrado na janela, eles puderam detectar a casa. Então, entraram os jovens e os espias e tiraram a Raabe. Olha a fila aí, tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias. Eu não sei quantos estavam lá, mas todos da família, do lar de dentro. Eles saíram e puseram-nos fora do arraial de Israel. E a cidade? Olha aqui, ó. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Tão somente prata, ouro, vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Jericó, ela foi destruída. A casa de Raabe, depois que Raabe saiu. E o verso 25 diz assim, olha, assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a terra. Ouviram? Raabe é salva, toda a sua família. O escritor aos Hebreus, ele nos informa que a Raabe, ela foi poupada pela fé, porque ela guardou os espias. Ela mesmo disse que Deus é em cima no céu e Deus é Deus embaixo na terra. E aqui estava o quê? A retribuição do próprio Deus através da ação daqueles homens, tirando a família de Raabe daquele lugar e também Raabe. Então, meu amado, neste momento de dificuldade, nesse momento que estamos congregando, a situação está difícil, muita polêmica, muitas divisões, fidelidade, seja fiel, obedeça a Deus,
tenha responsabilidade, você e Deus. Seja perseverante. Tenha fé, porque logo tudo vai desabar. A muralha vai cair logo, logo. Mas você estará salvo em nome de Jesus. Esse grito de Josué, tirai a prostituta Raabe, é mantido esse termo prostituta ou meretriz para mostrar a você que Deus é muito misericordioso e Ele deu oportunidade a Raabe de crer. Deus sabia que naquela casa tinha uma mulher de fé, uma mulher fiel, uma mulher sabia obedecer, responsável, perseverante. A mulher salvou toda a sua família. Você quer salvar a sua família? Você quer ser um meio de salvação para a sua família? Seja crente. Obedeça. Que Deus te abençoe e que esta palavra ela fique no teu coração. Amém? Meus amados, graças a Deus, nós estamos encerrando agora, mas nós vamos ouvir ainda uma de nossas irmãs louvando o nome do Senhor. Então eu peço que você espere um pouquinho aí, porque depois que a irmã cantar, eu vou orar por você e vou dar a bênção final. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Estamos vendo. Esperando uma conexão aqui. Ah, sim. A paz do Senhor. Amém, irmã? Amém, assim. Vou louvar ao Senhor Jesus com o hino. Os que souberem podem louvar também. No alto da montanha, tudo é prazer, se a vida satisfaz, mas tudo muda se descer ao vale. Não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas amanhã vem a alegria. Pela fé, no alto da montanha, é tão fácil, a vida é melhor, mas no vale, no fundo deste vale, Ele prova a fé e não te deixa só. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale.
montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas amanhã vem a alegria. A vida é fácil quando estás por cima, mas o vale surge em tentações. Tenha fé num vale ou na montanha, Ele é fiel e não te deixa só. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas amanhã vem a alegria. O choro dura uma noite, mas amanhã vem a alegria. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus por tudo. Nós estamos encerrando. Eu agradeço a nossa irmã Laodiceia pela ajuda. Graças a Deus, nós temos muitos valores, né, que nos auxiliam nesse período aí difícil. E obrigado a você que participou, né? Você que teve essa paciência aí, ouviu a palavra do Senhor. E voltaremos agora domingo pela manhã, na nossa escola dominical. Domingo nós temos a escola dominical. Eu não tenho ainda qual é a próxima aula, mas no domingo, até no domingo pela manhã, eu já terei uma posição. E que Deus te ajude, né? Eu convido você agora para nós fazermos uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado por esses momentos, pela palavra que ouvimos, pelo cântico que nós temos ouvido. Dá-nos uma noite na Tua presença. Ajuda-nos a mantermos, ó Deus, a sermos fiéis, obedientes e responsáveis, perseverantes e crer sempre na Tua palavra poderosa. Pai querido, crendo assim, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém.